Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, o nosso glorioso, e chegou o momento da gente fazer aqui o pré-jogo, né? Vamos falar de Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, lembrando que o mando de campo é do Vasco da Gama, o Vasco vendeu esse jogo, né, esse mando de campo para Brasília, para o Mané Garrincha, né? E o jogo vai ser em um campo neutro. Né? E teremos aí torcida dividida, né? Uma expectativa de um bom público no Mané Garrincha. Vamos falar tudo sobre esse jogo. Se você está querendo saber detalhes, como escalações prováveis, todos os detalhes de Botafogo e Vasco, contexto da partida, como que chega o Botafogo, como que chega o Vasco, você tem que ficar ligado nesse vídeo aqui, beleza? Roda a nossa vinheta, vamos falar de glorioso. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. Dia 12 de julho de 2025, chegamos ao dia do jogo entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. 13ª rodada e neste sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30, você vai assistir Botafogo e Vasco e a gente vai falar tudo sobre essa partida agora neste vídeo. Como eu disse, 13ª rodada, o Botafogo está em 8º lugar com 18 pontos. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, né? O jogo contra o Mirassol acabou sendo adiado por conta do Mundial de Clubes. Então o Botafogo está em 8º lugar com 18 pontos. E o Vasco está em 13º lugar com 13 pontos na tabela e tenta se afastar de vez aí da zona de risco, né, da zona de rebaixamento. Já o Botafogo busca colar no G6, busca chegar ali no pelotão da frente, né, o Botafogo que é o atual campeão brasileiro, e o lugar do Botafogo com o elenco que tem, com o time que tem, é realmente ali entre os primeiros colocados desse Campeonato Brasileiro, né? Torcida mista no estádio, né? A gente já comentou sobre isso aqui, dá um tempero extra aí. Alô, torcedor do Botafogo em Brasília, alô, torcida do Botafogo em BSB, né? Torcida sempre presente, tem muita gente que acompanha aqui o canal do Medeiros de Brasília. Vale muito mais do que 3 pontos. Vale você acabar de voltar do Mundial e ganhar um clássico, né, contra um rival aqui do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o momento das duas equipes, né? É importante começar falando pelo Botafogo. O Botafogo teve a troca do treinador, né? O Renato Paiva saiu do Botafogo e entrou o David Ancelotti, que não deve estar na beira de campo, né? Atualizando a notícia para vocês do último vídeo, deve ser o Cláudio Caçapa que vai estar na beira do campo, mas o David Ancelotti vai estar no Mané Garrincha, provavelmente acompanhando o jogo de algum camarote, né? Para analisar também ali como que vai ser o jogo, analisar também a equipe, mas na beira do campo, Cláudio Caçapa deve comandar. O David Ancelotti conseguiu tirar o visto de trabalho hoje no finalzinho da tarde. Chegou até dar entrada na CBF, mas não deu tempo de constar o nome dele no bid, então o David Ancelotti está fora dessa partida, não vai ficar no banco de reservas, vai ficar no camarote do Mané Garrincha, beleza? Continuando aí falando sobre o momento da equipe do Botafogo, no Campeonato Brasileiro o momento era bom, cara, né? O problema do Renato Paiva foi outro, acabou sendo demitido por outros motivos. O Botafogo tinha melhorado os resultados com o Renato Paiva no Campeonato Brasileiro, tanto que o Botafogo está com 4 jogos sem derrota no campeonato, né? Então o Botafogo vinha de uma boa sequência antes do Mundial de Clubes. Inclusive, na última partida, venceu o Ceará no estádio Newton Santos. A produção ofensiva do Botafogo tinha melhorado e a defesa do Botafogo, apesar de ter sofrido 2 gols do Ceará, a defesa do Botafogo estava tomando poucos gols com o Renato Paiva antes do Mundial, né? O Botafogo tinha no Campeonato Brasileiro se acertado um pouco, mas enfim, Renato Paiva chegou no Mundial, aconteceu tudo o que aconteceu e acabou sendo demitido. Já o Vasco, né, é uma campanha de altos e baixos. Se a gente for olhar o Vasco, né, o Vasco trouxe o Diniz, Fernando Diniz, para ver se melhorava um pouco o desempenho, porque o Fábio Carille estava realmente muito mal no Vasco, acabou sendo demitido o Fábio Carille, e o Diniz
chegou já melhorando um pouco o desempenho do Vasco. O Diniz tem um jogo muito peculiar, né? O estilo Diniz é muito nítido. Você vê em campo que o estilo Diniz é muito rápido assim nos clubes que ele acaba treinando, né? Mas o Vasco ainda, na minha opinião, depende muito de jogadores assim individuais, de jogadas individuais. O Vasco tem o Felipe Coutinho, que é um jogador diferenciado, apesar de fisicamente a gente perceber que talvez ele não esteja ainda no seu auge, né? Quando a bola está no pé dele, quando dá espaço para o Felipe Coutinho, ele é um jogador diferenciado e o Botafogo precisa se atentar muito a isso. E outro jogador que o Botafogo precisa acompanhar de perto é o Verratti. Artilheiro, faz gol de cabeça praticamente todo jogo, é um jogador que realmente ajuda muito a equipe do Vasco, é o grande jogador do Vasco, na minha opinião, na temporada mais uma vez. E outro jogador que o Botafogo tem que ficar de olho no Vasco é o Lucas Piton, lateral esquerdo, que é o escape ofensivo do Vasco, né? O Lucas Piton geralmente cruza as bolas para o Verratti fazer os gols de cabeça. É uma jogada, é uma arma bem antiga do Vasco, né? Inclusive o Botafogo já tomou alguns gols do Vasco dessa forma. Em São Januário, por exemplo, tomou um gol assim, né? Com cruzamento do Piton e cabeçada do Verratti. Então uma precaução que o Botafogo tem que ter muito clara toda vez que vai enfrentar o Vasco. Vamos falar um pouquinho das escalações prováveis das duas equipes, né? O Botafogo é uma caixinha de surpresas, porque é a estreia do David Ancelotti. Apesar dele não estar na beira de campo, é ele que vai montar o time, obviamente, é ele que vai escolher o time titular, né? Ele vai se comunicar durante a partida, provavelmente com o Cláudio Caçapa também, né? E o Botafogo, assim, a gente vai passar uma escalação provável, lembrando que a escalação oficial vai sair 1 hora antes da partida começar. Então a gente passa aqui a escalação provável, mas podem ficar sempre de olhos abertos, porque pode ter alguma surpresa nessa escalação na estreia do David Ancelotti, né? A gente vai passar aqui essa escalação provável, que é o John no gol, esse aí a gente tem certeza que vai jogar, né? O nosso grande goleiro John. Na lateral direita, Vitinho. Na zaga, Caio Pantaleão e Alexander Barbosa. E na lateral esquerda, Alex Telles. Eu acho que na defesa não tem muita dúvida, né? O time é esse mesmo, de fato. Aí chega no meio-campo, a gente começa a ter dúvida. Gregory e Marlon Freitas no meio. Será que ele vai colocar o Alan ou o Alan vai ficar na reserva? Primeira dúvida que a gente tem. Outra dúvida, será que ele vai botar o Savarino jogando no meio ou ele vai continuar com o Savarino na ponta? Esse era um problema que o Renato Paiva tinha. O Renato Paiva colocava o Savarino na ponta, o jogador estava insatisfeito, a posição que ele mais rendeu no Botafogo era jogando no meio. Então, qual vai ser a primeira escolha do David Ancelotti? O Savarino volta para a posição dele ou não? E o Joaquim Correia, o Tuco Correia, reforço do Botafogo, vai jogar como titular ou começa a partida no banco? Então tem várias dúvidas. Na ponta esquerda, ele vai colocar o Cuiabano de novo, improvisado. John Textor não gosta muito dessa ideia do Cuiabano jogando improvisado como ponta esquerda. Cuiabano é lateral esquerdo. Será que ele vai com o Montoro de titular? Enfim, tem algumas opções e várias dúvidas. Várias dúvidas. É a primeira escalação do David Ancelotti, a gente vai ter que entender como que ele pensou o Botafogo nesses poucos dias de treinamentos. Na direita, Arthur, aí tudo bem, acho que o Arthur vai jogar realmente. E no ataque, o Arthur Cabral, esse que vai substituir o Igor Jesus, que foi embora, e o Arthur Cabral deve assumir essa titularidade no Botafogo nesse primeiro momento. Então, uma escalação provável cheio de dúvidas na equipe do Botafogo. Já na equipe do Vasco, uma escalação provável que deve ser aí muito parecida com o que vai ser a oficial neste jogo. Com Léo Jardim no gol, de contrato renovado, inclusive, Léo Jardim que renovou com o Vasco. Na lateral direita, Paulo Henrique. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Na zaga, João Vitor e Lucas Freitas. No meio-campo, Hugo Moura, Tietê, ex-jogador do Botafogo, Tietê, e Felipe Coutinho, no meio-campo como meia armador. No ataque, Nuno Moreira, olho no Nuno Moreira, tá? Português, bom de bola esse Nuno Moreira, olho nele. Ryan, jovem jogador também da Seleção Brasileira Sub-20, e Pablo Verratti no ataque. Então, assim, o Vasco tem alguns nomes interessantes, apesar de estar oscilando bastante o Vasco. Eu acho que o Vasco tem alguns nomes interessantes, como Felipe Coutinho, o próprio Nuno Moreira, o Lucas Piton e o Verratti. Então, assim, acho o Botafogo levemente favorito para a partida, mesmo com
todos os problemas de técnico, de troca de técnico, mesmo com tudo que o Botafogo está passando, eu acho que o Botafogo tem um time superior ao do Vasco. Mas não é tão superior assim. É um equilíbrio que pode acontecer na partida, principalmente porque estamos falando de um clássico, de uma rivalidade e de um jogo que é sempre muito disputado. Tá? Então o Botafogo precisa entrar muito ligado nessa partida, tá? Para não dar mole e não perder de bobeira para o Vasco da Gama. Retrospecto, tá? Nos últimos 2 clássicos, uma vitória do Botafogo e um empate. O Botafogo, então, tem aí esse retrospecto, né, legal aí para o Botafogo nos últimos jogos. Tá? O que está em jogo nessa partida? O Botafogo quer colar nos líderes. Falei isso aqui no início do vídeo e repito. O Botafogo precisa primeiro, passo a passo, colar no G6, depois colar no G4 e chegar nos líderes da competição, no Flamengo, no Cruzeiro, no Bragantino, que são os times que estão na frente nesse momento e é onde o Botafogo, com o time que tem, com o investimento que tem, com o elenco que tem, onde o Botafogo deve estar disputando, na liderança, tá bom? Já o Vasco tenta o alívio na tabela, né? O Vasco que teve uma boa vitória contra o São Paulo fora de casa, venceu bem o São Paulo no Morumbi e fez, inclusive, o São Paulo demitir o treinador Zubeldia. Então, com a vitória do Vasco, boa vitória que teve lá no Morumbi, aconteceu isso tudo lá no São Paulo. Então, o Vasco tenta esse alívio na tabela, né? E uma confiança para a sequência da temporada. Tá? O empate eu acho que é ruim para os dois, mantém os dois meio que fora das suas expectativas. O Botafogo não consegue colar no G6 e nem o Vasco consegue o alívio que ele precisa. Beleza? E agora eu quero saber de você. Já passei todos os detalhes, todos os detalhes, mas eu quero saber de vocês nos comentários agora. Quem vai ser o craque do clássico hoje? Qual o palpite da partida? Comenta aqui embaixo no canal do Medeiros. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações e eu vou deixar o meu palpite para vocês aqui. Para mim, o Botafogo vence por 2-1 e o Arthur Cabral vai desencantar no Botafogo, hein? Gol de Arthur Cabral. Gol de Arthur Cabral. Materializa isso. Gol de Arthur Cabral. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.